Neste vídeo vamos falar um pouco sobre medições e guias, vamos falar essencialmente sobre rulers, guides e grids, que são instrumentos que nos podem ajudar a organizar melhor o nosso trabalho. Vamos então regressar aqui ao nosso Illustrator e vamos criar um novo documento. E neste caso este novo documento vai ter então aqui por defeito este valor e vamos criar propositadamente com dois artboards, precisamente para podermos mostrar aqui como funcionam, por exemplo, as réguas. Ora, vamos então clicar aqui em OK e vamos ter aqui então os nossos dois artboards. Temos aqui em baixo então eles identificados, temos aqui o 1 e temos aqui o 2. Ora, o que acontece tecnicamente é o seguinte: eu posso apresentar aqui uma régua na horizontal e na vertical que me poderá ajudar então a organizar o meu espaço de trabalho. Ora, neste caso, para isso eu faço aqui em View, faço um clique em Rulers e depois temos aqui três opções. Neste caso eu não vou falar sobre o Show Ruler Video Rulers, uma vez que estaríamos para falar aqui sobre as questões dos formatos relacionados com vídeo, mas vamos falar sobre estas duas. O Show Rulers basicamente permite mostrar a régua no topo e na lateral. Se eu quiser esconder a régua, vou clicar em View, Rulers e seleciono a opção Hide Rulers, esconder réguas. Vamos colocar o Rulers visível e vamos verificar que há aqui uma situação interessante. Temos aqui o Rulers que começa no 0 quando aparece aqui a primeira coordenada do meu artboard. No entanto, se eu afastar aqui um bocadinho para a direita, vão poder reparar que o meu artboard vai variando entre o 0 e depois vai crescendo para a direita e vai crescendo também para a esquerda. Significa que estes valores são negativos relativamente ao valor da coordenada 00 do meu artboard. Se eu aqui movimentar o meu artboard na vertical, reparem que acontece, quer na vertical, quer na horizontal, as réguas acompanham o movimento do meu workspace. Ora, acontece aqui, no entanto, uma situação que poderá não ser a situação mais interessante. Isto é, eu estou aqui a colocar os meus artboards dentro do espaço visível e tenho aqui a coordenada 00 a começar. Mas reparem que no segundo artboard eu não tenho propriamente uma coordenada 00. E se eu fizer aqui um duplo clique no primeiro artboard, temos então 0 até ao 500. Ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, a 100%, nós vamos ter aqui do 0 até ao 504. Aqui poderemos depois mudar eventualmente os dados da régua, a cadência da régua, mas não é isso que nos preocupa neste momento. O que nos preocupa neste momento é o seguinte: reparem que tenho aqui então o primeiro artboard entre o 0 e o 500, que ficará aqui, mas se eu fizer um duplo clique no segundo artboard, o que vai acontecer é que ele vai agora reorganizar-se novamente para ter aqui o do 0 para a frente. Isto é, a minha régua vai se reorganizar em termos de valores para que, consoante o artboard que eu tenha definido, ele possa apresentar aqui uma régua a contar com o segundo ou o primeiro artboard, isto é trabalhar de forma independente dos artboards que eu tenho selecionados. Vou voltar ao primeiro e reparem como a régua se ajustou então aos valores do meu artboard. Vou aqui afastar e vamos ver o que é que nos reserva a segunda opção. Neste caso, View, Rulers, e aqui eu tenho a opção Change to Global Rulers. E quando eu clicar em Change to Global Rulers, aparentemente não aconteceu nada, certo? Muito bem. Vamos então fazer aqui um duplo clique no Artboard 1 e, como podem ver, a coordenada começa no 0. Se eu fizer um duplo clique no Artboard 2, o que é que vai acontecer? Reparem, a coordenada já não começa no 0. Ela vem já aqui do Artboard 1, e por isso é que temos esta opção do Rulers, que é a opção que está aqui anterior, neste caso a opção medição global, ou régua global. Se eu agora clicar aqui nesta opção, o que vai acontecer é que ela vai fazer um Change to Artboard Rulers. Ora, vamos aqui fazer um duplo clique e reparem como agora neste caso o valor começa aqui à frente. Temos aqui o primeiro artboard a terminar no 500, e por isso é que temos ali o 504, depois temos aqui um espaço de 100, que é o espaço que nós temos aqui entre os dois artboards, e temos ele depois a começar aqui por volta dos 604, mais ou menos. Ora, o que é que vai acontecer? Eu quero que o 0 volte aqui a aparecer, então eu vou simplesmente fazer View, Rulers, e vou alterar para Change to Artboard Rulers, ok? E as réguas vão passar a ser condicionadas pelo artboard que está selecionado. E aqui cá está então o 0 a aparecer. E portanto isto basicamente, no que diz respeito às réguas, é isto fundamentalmente. Ora, o que acontece então?
é o seguinte, nós temos então as réguas e temos aqui a possibilidade de utilizar outro tipo de mecanismos que, nomeadamente, podemos criar a partir das réguas. São chamados os guides. Ora, os guides são basicamente o quê? São linhas guias que não vão ter influência no nosso trabalho final, vão apenas servir de referência para que os possamos construir. E para criar uma linha guia na vertical, isto é, uma linha vertical que me vai chamar ou servir de preferência, eu vou clicar aqui, alguns, e reparem, neste caso eu estou aqui a clicar, eu vou criar uma linha na vertical, por isso vou usar aqui a barra de régua vertical, vou clicar e vou arrastar para o interior. E reparem como aquele traço vai ali acompanhando, eu estou ainda a pressionar o botão esquerdo do rato, quando eu largar, por exemplo aqui no 540, mais ou menos aqui assim, quando eu largar, esta linha vai se transformar numa linha azul. Ora, o que vai acontecer basicamente é o seguinte, se eu agora tiver aqui uma figura geométrica desenhada, o que pode acontecer é o seguinte, eu vou-lhe mudar aqui as cores, vou preencher aqui com um azul, e reparem o que é que vai acontecer, se eu tentar encostar ali àquela linha, ela vai fazer um snap, mas o meu snap está muito, muito pouco apurado, porque reparem, acabou por não fazer snap nenhum, e quando falo no termo snap, significa quando está a aproximar-se da linha, ele ficar junto da linha. Ora, por não dizer já o seguinte, bom, esta linha está com um azul muito estranho, portanto, é uma linha que, enfim, tem pouca visibilidade. Ora, nós podemos alterar esse aspecto clicando aqui nas preferências, vindo aqui a Smart Guides, ou então neste caso Guides and Grid, e podemos alterar aqui a cor dos guides, ok? E neste caso o estilo também pode ser alterado, nós temos lines ou dots, isto é, podemos alterar para linha ou para pontinhos, ok? Nós agora ainda não vamos ver, a não ser quando clicarmos aqui em OK, e podemos alterar para a cor. Neste caso temos aqui algumas cores já definidas por defeito, vamos escolher o vermelho, que será mais fácil de ver, ou então podemos fazer um duplo clique, ou um clique ali naquele espaço, e vai-nos surgir um quadro que nos vai permitir escolher a cor que nós desejamos. Mas vamos deixar ficar o vermelho e em dots. E agora o que eu vou fazer é clicar no OK, e automaticamente reparem como a minha linha foi alterada. No entanto, eu continuo aqui sem conseguir fazer um snap, aquilo que se chama um snap, isto é, ao encostar, os meus objetos ficarem efetivamente encostados ali àquela linha. E é para isso que elas servem, para servir de referência. Ora, então o que é que nós vamos aqui fazer? Nós temos aqui o Guides e temos aqui o Lock Guides, Make Guides, Hide Guides, etc. Neste caso, depois temos aqui o Smart Guides, ok? E se eu clicar aqui em Smart Guides, o que é que nós temos aqui? Temos a possibilidade de continuar a criar mais linhas, mas neste caso reparem que este é um guia, ok? Vamos aqui selecionar, vamos tentar fazer aqui um snap e reparem como automaticamente a minha forma se vai adaptar àquele Smart Guide, ok? Se eu tentar fazer aqui deste lado, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, ok? Portanto, temos guias que podem servir de referência apenas para organizar o nosso espaço de trabalho, mas eles podem servir de referência também para fazer um snap, o que quer dizer que se eu agora selecionar aqui e criar aqui uma outra figura, eu posso simplesmente agarrar na minha figura e reparem como eu já vou ter aqui vários aspectos a piscarem, são os Smart Guides a funcionar, mas quando eu clico aqui e quando eu aproximo daquele espaço, ele automaticamente vai fazer um snap para me permitir alinhar aqui nos meus Smart Guides. Como é que eu posso tirar aqui os meus guides? Bastará fazer aqui um clique sobre eles, eu vou para isto alterar aqui nas preferências o aspecto, ok? Vamos aqui aos Smart Guides, aqui aos Guides e aos Grids, vamos aqui definir como Lines, ok? Temos aqui então os nossos dois guias, as nossas duas guias. Já disse também que posso clicar aqui no topo e arrastar para baixo e criar um guia horizontal, e neste caso tanto faz um snap em cima como faz um snap na lateral, ou então faz um snap ali nos dois, reparem, ok? E para os eliminar eu poderei fazer de duas formas, posso agarrar este guia fazendo aqui um clique até que ele fique azul, neste caso se eu fizer aqui um duplo clique, às vezes é difícil selecioná-los, porque são linhas muito pequeninas, ok, vamos aqui então fazer um duplo clique, ok, duplo clique, está selecionado. Quando eu arrasto para cima e liberto para fora do meu espaço, ele deveria aqui
puxar, neste caso não está a puxar, vamos aqui então fazê-lo de outra forma. Neste caso, se eu agarrar neste guide e o puxar para aquele lado, reparem, ele desapareceu. Neste caso, na vertical, ele desapareceu também. Temos que ser muito rápidos. Reparem, se eu for arrastando, e neste caso, se for largando aqui lentamente, ele vai se ajustando aqui ao meu espaço de trabalho. Mas se eu arrastar rapidamente e largar, ele vai desaparecer. Uma outra forma de o fazer também é da seguinte forma. Eu posso arrastar para aqui uma nova linha. Para arrastar novas linhas, basta clicar em cima da régua e arrastar para o interior do meu artboard. E agora eu posso simplesmente chegar aqui no View. Tenho aqui os Guides ou Smart Guides e posso escolher Hide Guides, Lock Guides para não os poder mexer, ou então Release Guides se eles estiverem presos, ou então Clear Guides e ele automaticamente vai limpar todas as minhas linhas de guia. Vamos ainda finalmente falar aqui, depois iremos ter com certeza a ocasião de falar mais vezes sobre este tipo de mecanismos, na questão da utilização das grelhas. Nós temos a possibilidade também de ter, eu vou tirar aqui o Smart Guides e vamos escolher aqui o Show Grid. E o Show Grid basicamente mostra-nos aqui uma grelha organizada pelos pixels, neste caso pelas unidades que nós temos aqui. Ora, o que acontece com a grelha é também a possibilidade de nós podermos desenhar e organizar o nosso trabalho com snaps to grid, isto é, com ajustamentos à grelha. Neste caso, por defeito, não está selecionado o snap to grid. Reparem, eu tenho aqui os meus objetos a serem movimentados e eles não fazem um snap to grid. Mas se eu optar por selecionar a opção para fazer um snap to grid, e cá está a opção snap to grid, o que vai acontecer é que eu posso orientar o meu objeto e mesmo os meus pontos, reparem, eles vão se organizar de forma a fazerem aqui um snap para a nossa grelha, ok? E portanto esta é uma forma também mais expedita de nós podermos organizar aqui os nossos dados. Podemos ainda alterar as preferências, neste caso vamos aqui aos Preferences, temos aqui o Smart Guides, o Guides and Grid, temos aqui o espaço das opções da nossa grid, que nos permite selecionar que tipo de cor é que nós queremos para as linhas, que tipo de apresentação é que nós queremos, se queremos com linhas ou com pontos. Temos aqui no Custom a mesma história, podemos selecionar as linhas com cores diferentes, vamos escolher por exemplo aqui o vermelho e vamos clicar no OK. Ok, neste caso nós não conseguimos aqui ver rigorosamente nada, mas existe essa possibilidade de nós podermos fazer essa alteração. Vamos aqui fazer um Hide Grid, Show Grid novamente, e reparem como as nossas linhas são atualizadas para a cor que selecionamos. E podemos também alterar aqui nas preferências, podemos alterar também as divisões da nossa grid. Se quisermos uma divisão de 20 por 20 pixels, colocamos aqui 20 e automaticamente o que vai acontecer é, se eu refrescar aqui a minha grid, neste caso Hide e Show Grid, nós vamos ter dividido em espaços de 20 por 20, ok? E portanto nós temos sempre essa possibilidade de alterar esses dados. Iremos com certeza falar com maior detalhe sobre a utilização deste tipo de esquemas que nos permitem organizar melhor o nosso trabalho. Não iremos utilizá-los muitas vezes, porque esta apresentação aqui da grelha de certa forma causa algum desconforto visual quando estamos a trabalhar. Mas de qualquer das formas fica então a informação que há aqui um conjunto de ferramentas que nos podem melhorar as condições para a organização do nosso trabalho. E no próximo vídeo vamos ainda falar sobre mais algumas, nomeadamente o Snap to Point.